Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje nós vamos conversar sobre o livro de Juízes. Olá! Um livro realmente marcante. Muito. É um período, assim, bem particular na história de Israel, né? Logo depois da conquista da terra com Josué. Exatamente. Josué morre e Israel entra numa fase diferente. Sem um rei, sem aquela liderança centralizada que Moisés e Josué representavam. E o povo parece que começa a se desviar, né, dos caminhos de Deus. É o que a gente vê repetidamente. E tem aquela frase que é quase um refrão no livro. Ah, sim. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos. Impressionante como isso resume tudo. Resume perfeitamente. Essa frase descreve a essência, sabe, desse período conturbado. A falta de um rei terreno apontava para uma questão mais funda, a rejeição de Deus como rei. E isso leva a um padrão, certo? Um ciclo que se repete bastante. Define o livro todo, praticamente. Um ciclo bem claro e que, infelizmente, parece piorar a cada volta. Como funciona esse ciclo? Pode explicar pra gente? Claro. Basicamente é assim. Primeiro, o povo se afasta de Deus. Começam a adorar os ídolos dos povos vizinhos. Apostasia mesmo. Certo. A infidelidade. Isso. Aí, como consequência, Deus permite que eles sejam oprimidos por inimigos. Vem o sofrimento. Entendi. A colheita do que plantaram. Exato. No meio do sofrimento, o povo se desespera e clama a Deus. Pede livramento. E Deus responde. Responde. Na sua misericórdia, ele levanta um juiz, um líder que pode ser militar, espiritual, alguém para libertar Israel. Um libertador. Isso. E depois da libertação, vem um período de paz, geralmente enquanto aquele juiz está vivo. Ah, mas aí o juiz morre. E o ciclo recomeça, muitas vezes, como eu disse, de uma forma ainda pior do que antes. É uma espiral, sabe? Nossa. E a gente vê isso logo de cara, né? Com os primeiros juízes. Otiniel, por exemplo. Sim, Otiniel é o primeiro. Quase um modelo ideal, né? Ele liberta Israel do rei da Mesopotâmia e traz 40 anos de paz. Um bom começo. Mas a paz não dura para sempre. Não mesmo. Logo depois vem Eude. A história dele é curiosa. Ele era canhoto. Ah, sim. E ele usa isso de forma estratégica, né? Exatamente. Para derrotar Eglon, o rei obeso de Moabe. Mostra como Deus usa até características inesperadas, pessoas improváveis. Falando em inesperado, temos Débora, uma mulher juíza e profetisa. Débora é fantástica. Uma liderança feminina forte num tempo bem patriarcal. Ela lidera Israel com Baraque contra Sísera. E a vitória final vem por outra mulher, Jael. Incrível. Deus realmente não se prende aos nossos padrões, né? De forma alguma. E isso fica muito claro também com Gideão. Ah, Gideão. Uma figura complexa. Começa com tanto medo. Muito medo. Deus o chama quando ele está escondido, malhando trigo no lagar. Ele duvida, pede sinais. Lembra do novelo de lã. Lembro, molhado, depois seco, uma busca por confirmação. E mesmo depois, Deus reduz o exército dele de milhares para apenas 300 homens. Só 300. Pra quê? Para que ficasse claro que a vitória sobre os midianitas era de Deus, não da força humana. Uma lição poderosa sobre dependência. Uma vitória espetacular. Mas o final de Gideão não é tão bom assim, né? Pois é, aí que a história dele fica mais sombria. Depois de tudo isso, parece que o sucesso sobe a cabeça. Ele faz um éfode de ouro. Um objeto sacerdotal, mas que vira... Um ídolo. Leva Israel à idolatria de novo. É um alerta, sabe? Sobre o perigo do orgulho, da falta de vigilância, mesmo depois de grandes bênçãos. Essa questão das falhas dos líderes parece que vai aumentando, né? E Jefté. Jefté é um caso ainda mais trágico. Ele era rejeitado pelos irmãos, meio marginalizado, mas se torna um líder militar eficaz contra os amonitas. Mas ele faz um voto, não é? Um voto precipitado. Muito precipitado. Ele promete a Deus que, se vencesse, sacrificaria a primeira coisa que saísse da casa dele para recebê-lo. Nossa. E quem sai? A filha dele. É uma tragédia imensa. Mostra essa imprudência, essa falta de entendimento, até mesmo nos libertadores. A complexidade e as falhas vão crescendo. E aí chegamos em Sansão. Talvez o mais famoso, né? Força sobrenatural.
Sansão é o ápice desse paradoxo. Consagrado a Deus desde antes de nascer, um nazireu, sua força vinha do voto, do cabelo não cortado. Mas a vida pessoal dele. Bem complicada. Totalmente. Impulsivo, movido por paixões, quebrando as regras do próprio voto. O relacionamento com Dalila é o exemplo clássico disso, né? Levou a sua queda, a perda da força, a cegueira. É uma queda terrível, mas o fim dele tem algo diferente, né? Tem. É um fim trágico, mas com um toque de redenção, talvez. Cego, escravo dos filisteus, humilhado, ele clama a Deus uma última vez, Pede força de novo. pede força para se vingar dos filisteus. E Deus concede. Ele derruba o templo de Dagom, matando milhares de inimigos. Morre, mas causa um estrago imenso nos opressores. Um fim impactante. Depois desses juízes mais conhecidos, o livro ainda tem uma parte final, né? Que parece ainda mais caótica, os últimos capítulos. Exato. Os capítulos 17 a 21 são perturbadores. Saem daquele padrão cíclico dos juízes e mostram a decadência moral e social de Israel de forma crua. O que acontece ali? Tem a história de Mica, com sua idolatria particular, contratando um levita para ser seu sacerdote pessoal. Depois a história terrível do levita e sua concubina em Gibeá, um relato de violência e abuso chocante. E isso leva a uma guerra civil? Leva a uma guerra civil brutal contra a tribo de Benjamim, que quase é exterminada. É a anarquia total. É o resultado prático daquela frase: cada um fazia o que achava certo. Sem Deus, sem rei, o resultado é o caos. Olhando para todo o livro, então, que lições a gente tira de Juízes? É um livro duro. É duro, mas necessário. Ele mostra sem filtros a nossa tendência humana para a infidelidade, para o pecado, quando a gente esquece de Deus. Mostra a nossa incapacidade de nos governarmos bem sozinhos. E as consequências dolorosas da desobediência são muito claras. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a paciência de Deus, né? Falhos podiam oferecer. Precisava de um rei diferente. Exatamente. O livro inteiro aponta para essa necessidade. A necessidade de um rei perfeito, um salvador divino, que não falhasse como os homens. Uma esperança que, para nós, se cumpre em Jesus Cristo. E Juízes é esse livro repleto de histórias impactantes, enquanto aprendemos e nos surpreendemos com essas histórias. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos unidos, louvando a Deus, juntos na leitura da Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente a todos.